Teste de caminhada de 6 minutos. É um teste prático e simples, de esforço submáximo, que avalia a capacidade funcional do paciente através da medição da distância que consegue caminhar numa superfície plana e dura durante um período de 6 minutos. Avalia as respostas globais e integradas de todos os sistemas envolvidos durante o exercício, incluindo o sistema pulmonar, cardiovascular, metabólico, entre outros. O teste pode ser utilizado com diferentes objetivos, principalmente para avaliação de pacientes cardiopatas e pneumopatas crônicos, avaliação de intervenções médicas antes e depois, avaliação de capacidade funcional, preditor de morbidade e mortalidade, entre outros. Vamos ver o protocolo. O paciente deve usar uma roupa confortável e sapatos apropriados para caminhar. O teste deverá ser realizado pelo menos 2 horas após as refeições. Antes de iniciar o teste, os pacientes deverão fazer um período de repouso de no mínimo 10 minutos. Nesse período, são aferidos frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, saturação periférica de oxigênio e a escala de esforço percebido de Borg modificada. O teste deverá ser realizado em corredor com 30 metros de comprimento, marcado a cada 3 metros e que seja livre de circulação de pessoas. Os pontos de retorno devem ser marcados com um cone, indicando também o ponto de partida. O paciente será instruído a caminhar a maior distância possível em 6 minutos, sem correr ou trotar. A cada minuto, o examinador informa o paciente o tempo que falta para completar os 6 minutos e pode falar frases de encorajamento padronizadas. Faltando 15 segundos para a finalização do teste, o examinador avisa o indivíduo e logo, ao final do 6º minuto, dá uma mensagem clara indicando o término do teste. Os dados vitais coletados inicialmente devem ser novamente avaliados e também será calculada a distância caminhada pelo indivíduo. Vimos anteriormente alguns dados que foram coletados, dentre eles a frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial e saturação de oxigênio. Vamos ver mais detalhadamente. A frequência cardíaca é a quantidade de vezes que o coração bate por minuto. O seu valor normal em adultos varia entre 60 e 100 batimentos por minuto. O que acontece com o aumento da intensidade do exercício? Bom, o centro do controle cardiovascular no bulbo estimula os neurônios simpáticos, que se ligam aos receptores beta-1 nas células autoexcitáveis do coração, secretando norepinefrina sobre os nodos sinoatrial e atrioventricular, aumentando o influxo de sódio e cálcio, aumentando a velocidade de despolarização e, como consequência, a frequência cardíaca. A pressão arterial é a pressão que o sangue faz sobre as paredes das artérias. Tipicamente, a pressão arterial é em média de 120 por 80 mm de mercúrio em adultos jovens e sadios sem repouso. Então, por que a pressão arterial aumenta com a intensidade do exercício? O sistema nervoso simpático tem nervos e terminações nervosas às artérias. A descarga simpática sobre células musculares lisas ao redor das artérias secreta norepinefrina, que se liga aos receptores alfa-adrenérgicos, os quais aumentam a permeabilidade das células lisas ao cálcio, causando vasoconstrição, o que resulta no aumento da pressão arterial. A frequência respiratória é o número de ciclos respiratórios que uma pessoa realiza por minuto. O adulto normal, em repouso, respira confortavelmente de 12 a 18 vezes por minuto. Como é controlada a ventilação minuto durante o exercício? A atividade física é um estímulo que provoca desequilíbrios no sistema respiratório, levando-se em consideração sua intensidade, duração e volume. O aumento da intensidade provoca o incremento das trocas gasosas de O2 e CO2. Durante o exercício, o controle da ventilação pressupõe a integração de fatores neurogênicos, químicos e da temperatura corporal. Assim, estímulos neurogênicos, sejam eles corticais ou periféricos, são responsáveis pelo aumento abrupto da ventilação no início do exercício. Após essa alteração inicial, a ventilação minuto tende a se elevar gradualmente até um nível estável, suficiente para atender às demandas metabólicas. A partir de então, a regulação da ventilação é mantida por estímulos centrais e químicos reflexos, fundamentalmente por aqueles realizados pela temperatura corporal, pelo CO2 e pelos íons hidrogênio.
A saturação de oxigênio é a percentagem de oxigênio que o sangue está transportando, comparada com o máximo da sua capacidade de transporte. Em condições normais, o resultado ideal deve ser superior a 89%. Geralmente, a saturação de oxigênio se mantém estável durante a atividade física, porque outros fatores, que incluem a ventilação minuto, a frequência cardíaca e o transporte de O2, foram adequados às necessidades teciduais.